Esse é o podcast dos 4 elementos, causes e cases do mundo corporativo toda semana. Acho que hoje estou eu para facilitar aqui, né? Uhum. Mandei o tema lá pra gente. Vamos dar aqui uma introdução rápida, que é: cadê os resultados? Separando a verdade da ilusão nas transformações ágeis. Meus amigos, por que eu escolhi a gente falar um pouquinho disso? É porque eu vejo aqui uma discrepância muito grande entre aquilo que é a transformação e o resultado que realmente uma organização ou um serviço alcançou. Por que eu falo isso? Eu vi até uma briga esses dias aí de 2 gurus da agilidade no LinkedIn, onde um cara criticou que, ok, você está num nível de maturidade aí, né, mais alto, mas você não limita ainda o trabalho aí no seu fluxo. É um pouco contraditório, né? Porque quando a gente olha lá para o KMM, só falando um pouquinho de KMM, a gente sabe que já ali, maturidade 1, você já começa a limitar o trabalho, seja por pessoa, qualquer outra maneira que você veja que seja eficiente. Então, para você estar ali numa maturidade um pouco maior, no mínimo, você tem que ter tido a experiência de limitar e colher fruto disso. E aí o que eu vejo é, muitas pessoas pegam as receitinhas lá, faça isso, faça aquilo, e tá transformando. Olha esse case aqui que eu trouxe, não sei o quê. Mas será mesmo que trouxe, que isso aconteceu? É porque quando a gente fala de transformação, inclusive, a gente está falando ali de talvez um sujeito oculto da frase, da sentença, que a gente às vezes esquece, que é o cliente satisfeito, né? Será que o cliente está vendo, né? Tá colhendo benefício com essa grande transformação que está acontecendo aí na sua equipe, na sua organização? E quando a gente vai ali bater um pouquinho, fazer algumas perguntas, a gente vê que não passou de uma metáfora, que uma receita foi seguida, mas de fato não aconteceu muita coisa. Eu acho que eu já vi esses debates também já não em outros podcasts, mas às vezes em threads ali que a gente vê, de que, ok, a grande transformação está acontecendo nessa empresa, mas ainda quem está ali dentro não viu essa transformação acontecer, mas foi vendida para fora como um case de sucesso. Então, queria trazer um pouquinho desse tema, queria ver a opinião de vocês, queria perguntar também para vocês o que seria de fato uma transformação, qual que é o estopim para dizer, né, que olha, de fato nós transformamos essa organização. Eu queria ver esse lado de vocês, né? Antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente esqueceu de dizer aí, bom dia para os meus amigos. Inclusive, que tá muito frio aí hoje. Vejo aí o Michel e o Alejandro, pelo menos. O Pedro, você não tá com frio? Ah, tá com frio também. Mais ou menos. Queria ver a opinião de vocês aí. Eu vou chamar já um aqui logo de cara, no bate-pronto. Vou chamar o Michel. Michel, você tá em primeiro aqui na minha tela. Eu queria ouvir tua opinião, cara, a respeito disso e o que você vê, cara? O que você tem visto a respeito desse tema? Cara, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão ouvindo. Bom dia aqui aos meus colegas, né? Cumprimentar a mesa, né? João, esse tema, ele é polêmico, né? Porque, cara, eu acho que você tocou um ponto muito, muito legal, assim, porque o que eu vejo, né, respondendo a pergunta, o que eu vejo é exatamente transformação que a gente fala de processos, né? Então, assim, a receitinha de bolo, né, no sentido de você faz uma prática X, você faz uma prática Y, você tem uma maturidade maior ou menor, né? Eu já tenho uma crítica com modelos de assessment, né, desde quando eu, sei lá, virei Agile Coach, assim, sei lá, 2019, assim, eu já tentava entender, assim, por que esses modelos, né? Você avalia ali o quão aderente você está numa metodologia ou outra, né? Mas o que, de fato, isso está entregando resultado, não. Cara, é difícil, assim, sabe? Eu fiquei pensando ontem, quando a gente estava elucubrando sobre o tema, né? É difícil, porque, assim, de um lado você está vendendo aí transformações que falam que mudam o jeito de trabalhar, né? Mas aí você tomou num ponto, João, assim, e o cliente na ponta, né? Cara, eu já para comentar, assim, de uma pessoa que eu já conversei sobre o tema, ele falou o seguinte: essa pessoa trabalha muito com OKRs, por exemplo. E ele falou assim, cara, eu já vi a gente implantar coisas, implantar melhorias, melhorar sistemas, né, e o indicador do negócio piorar, né? Por quê? Porque às vezes existem muitas variáveis, né, que não são só influenciadas ali por um determinado sistema. Então, assim, nesse caso, né, nesse exemplo que eu estou dando, eram, enfim, digitalização de sistemas, né, melhorias em sistemas, o pessoal fazendo melhoria e o resultado do business piorando. Ou seja, a gente percebia ali que não tinha uma relação direta entre o que estava se fazendo e o que isso virava nota fiscal, né? Então, eu já percebi isso, já vivenciei isso na prática, o resultado não funcionando, assim, sabe? É bom o tema, assim, sabe? Vai dar bastante pano para manga pra gente conversar aqui. Não, e depois o case é vendido, né? Como assim, um sucesso total, né? Assim, olha só o que a gente fez aqui. E quando você vê, você vai ali apertando, você vê, pô, parece que não é muito isso aí. É boa observação, Michel.
que vocês acham aí, pessoal? Porque assim, a crítica que eu tenho, né, com o modelo de assessment, né? A gente tem muitos aí, tem vários assessments aí, não vou citar alguns aí, né? Mas tem vários assessments que avaliam, né? A maturidade de time. Se o time faz daily, check, né? Então então agora você é 62% ágil, agora você é 38% ágil, agora... cara, isso é de processo. Eu já participei disso, né, dessa questão da avaliação, e eu lembro que me marcou muito, assim, eu era de coach, né, em um banco, não vou citar o banco, né, mas, assim, eu tinha esse check lá, né, nível time. Aí eu chegava lá pro Scrum Master, que era o gerente, na verdade, lá da área, aí eu fiz assim, né, e aí você faz, aqui no checklist, você faz daily? Aí ele foi bem assim, deu um tapa na minha cara, assim, é pra ganhar bônus? Quer que eu diga sim? Sim, então sim, você é pra ganhar bônus, porque tava atrelado ao PDE. Então sim. Então eu faço, assim, né? Então assim, aí pior ainda é quando tá atrelado, né, a questão de bonificação, que assim, todo mundo vai dizer que é tudo sim, né, roda dele, roda pleno, assim, aí... Então assim, hoje, né, eu também participei de transformação digital, em um bureau de crédito, foi bem bacana lá, mas não foi 100% sucesso, assim, não dá para dizer, nossa, é tudo maravilhoso, né? Sim, teve um certo sucesso, mas aí foi a questão que teve um apoio em todas as camadas, assim, nós fizemos um trabalho, tinha um apoio no operacional, no tático e no estratégico, tinha um CTO que também apoiava, e ele fazia o trabalho dele, né? Só que assim, também não vai fazer uma grande transformação, né? Porque hoje, o que acontece? Hoje eu enxergo que qualquer tipo de transformação, existem restrições. Eu sempre vejo lá das restrições. Temos a restrição cultural, né, são as crenças, né, desde o CEO, né, até lá embaixo, então, questão cultural. Você tem restrições das práticas, né, que a empresa já exercita lá dentro da empresa. E tem a restrição também de engenharia, para falar de tecnologia. Hoje também, acho que pouca gente fala isso, né, se você não tem uma engenharia lá de software, né, se não tem lá aquela cultura de CI/CD, não tem aquela métrica, práticas de DevOps, né, de questão, né, questão da arquitetura também, né? Enfim, assim, temos restrições também de tecnologia, que isso também não adianta só o processo. Temos restrição de produto, muitas vezes, aí, um pouquinho falar de produto, tem uma restrição de conhecimento também, assim, não adianta também você trazer profissionais que não sabem do negócio, né? Assim, ser muito realista, assim. Já trabalhei com profissionais de agilidade, nossa agilidade, tá? Trabalhando com o pessoal de produto, que não sabia nem o que era estratégia de produto, não sabia nem escrever uma história, não sabia nem quais eram as métricas de produto, não sabia o que era sucesso de produto. Desenvolvedores também, falta de skill, né? De front, back, falta de skill na DevOps. Então, assim, quando estamos falando de transformação, não é só processo, né? Estamos falando de tudo ali, né? Então, assim, vários pilares. Então, é muito difícil, né? Você falar que é uma transformação de uma forma muito rápida. Porque, assim, aí eu gosto do modelo do KMM porque ele é realista, né? Você vai conseguir atingir até aquela maturidade. Ok, é isso, não dá para exigir mais do que isso, né? Você não vai conseguir, ou aquela ilusão que um agilista vai mudar a maturidade da empresa, isso não existe também, né? Então, assim, né, quem tem filha pequena, né, sabe que, assim, você não pode exigir de uma criança um cálculo diferencial, porque não está ainda no momento de ela aprender isso, né? Você tem que respeitar, então, tem as restrições, então quando eu estou falando de transformação, é uma ilusão dizer que vai mudar, em pouco tempo fez uma transformação, talvez seja um pedacinho de um time ali, que às vezes pode dar certo dentro de um time, mas assim, dentro de um contexto geral, não é nada. E aí, como você falou, né, João, de questão de se é sucesso ou não, não é só uma avaliação, você tem que pegar a opinião do cliente. O cliente está satisfeito com as entregas? Questão de receita, né? Eu trouxe receita, aumentou a receita. Tem questão também da questão do engajamento dos funcionários, os funcionários estão mais engajados. Então, assim, também é bem difícil também dizer o que deu certo e errado. Então, tem vários pilares ali. E, assim, né, hoje estamos num mercado bem, né, assim, diria, conturbado, né? Hoje, assim, concorrência, as incertezas, né, políticas, econômicas, guerras ali, que da tecnologia tem a IA também, né? Hoje, assim, o foco não é mais transformação. Hoje a discussão é se eu vou ter empregado ou não amanhã. Sobrevivência, né, Leandro? Sobrevivência, exato. Então, assim, é muito complicado. Agora, dizer que fez uma transformação que deu certo em 6 meses é por ilusão. Nunca vi isso. Eu também. E aí que eu acho que entra uma polêmica aí, porque o que mais a gente vê é isso. Em 6 meses nós mudamos a organização toda. E aí tem o tal desses checks aí, antes de passar a palavra pro Pedro, que o Alejandro acho que citou uma coisa bem interessante. Um checklist lá, você tem daily?
Aí o cara põe que tem daily. Mas, cara, você vai na daily do cara, mano, é vergonhoso. Meu cachorro faz uma daily melhor e mais assertiva. Os caras ficam 40 minutos falando groselha, ponto de situação de tudo, mas pronto, nós temos daily, ou seja, já tô aqui num passo à frente do meu coleguinha do lado ali, que não faz nem daily, faz tudo no Excel. Então, acho que é muito subjetivo e as pessoas não diferenciam isso. Então, se eu tenho daily, se eu tenho retrospectiva lá que o cara põe a capa do Harry Potter e fica fazendo teatro, nós temos retrospectiva. Tá, mas você está melhorando o seu serviço? Você está diminuindo o tempo de entrega, você está colhendo feedback do teu cliente para ver se vocês estão de acordo, se estão no caminho certo, se estão oferecendo aquilo que ele precisa. Então, acho que tem essa questão mesmo, esse ponto que o Alejandro trouxe é bem importante. E aí, Pedro, o que você acha, cara? Cara, quando a gente fala de transformação, tem um dado que eu acompanho desde que eu comecei como GP, lá atrás, década de 90. Eles dizem que, quando você lia aquele material do PMI, eles dizendo que 70% das transformações falham, fracassam. Uhum. Aí passa ano, aí eu tenho olhado esses relatórios. Aí a impressão que eu tenho é que é tudo copy-paste, porque continua nesse nível de 70% ou mais. Eu vi uma pesquisa de 2022, isso, que estava na ordem de 78%. Cara, é muita coisa, é muito dinheiro rasgado, jogado fora. E as pessoas não aprendem. O que tá dando errado? Aí eu costumo citar um trecho daquele filme, do desenho Rei Leão, não sei se vocês lembram, tinha o Rafiki, que é aquele babuíno, era um macaco sábio e tal, e o Simba some. Aí, de repente, ele acha o Simba. O Simba tinha que voltar para tomar o lugar dele, enfim. Aí ele chega pro Simba e fala que assim, mudar é bom, lembra disso? Mudar é bom, quer dizer, tem que haver uma transformação. Aí o Simba, mudar como assim? Aí ele pega, sem o Simba perceber, ele pega aquele cajado, dá um pedal Robinho na cabeça dele, isso dói e tal, não sei o quê. Aí ele tenta fazer de novo, o Simba se esquiva, ele fala assim, tá vendo? Você está aprendendo com o passado. Então, eu acho que é isso que está faltando para as empresas, aprender com o passado, bicho. Desde a década de 90 até agora, as pessoas continuam rasgando dinheiro. Assim, das duas, uma, ou os caras são obtusos, ou os caras não viram Rei Leão. Porque, cara, não é. Papo do próximo podcast. O que podemos aprender com o Rei Leão? Pode trazer vários filmes aqui que a gente aprende muito com eles. Então, primeiro, eles não estão aprendendo. Outra coisa, foi um lance interessante que tanto o Michel quanto o Alejandro falou. Você está fazendo dele e tal, não sei o quê. Isso aí, cara, é aquela transformação compliance, aquele checklist e tal. Então você está arrebentando. Não está arrebentando. Se eu não estou vendo o objetivo central sendo atendido, qual é o objetivo central? Melhorar a imagem da empresa. Pronto. A gente está perseguindo isso aqui. Cara, se não melhorou a imagem da empresa, se a mídia continua descendo o pau, cara, você não está fazendo nada. Entendeu? Aí até o Alejandro falou, o ROI melhorou? Melhorou bastante. Então, cara, a gente está chegando lá, o resultado está aparecendo. Mas as pessoas estão ignorando isso. Essa que é a verdade. Eu acho o OKR muito legal para isso, só que isso não desce da maneira correta. As pessoas lá na ponta ainda estão naquela ideia de eu não sei trabalhar como time. Se eu não sei trabalhar como time e o objetivo não chega lá, cara, não vai dar lé com cré. As transformações, quando chega, um fornecedor, quando chega dentro da empresa, normalmente eles vêm com um framework seguro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu falei, chega lá com um framework seguro, aquela camisa de força, vamos fazer tudo ao mesmo tempo agora. E o pessoal ainda não sabe nem trabalhar como time. E aí o ruim é esse, o comercial aceita, aí vem o dinheiro rasgado mais uma vez, aquele arrasa quarteirão, não atinge o resultado esperado. Qual é a providência? Troca o fornecedor. Eu sou executivo, tem que tomar alguma atitude, troca o fornecedor, chama o próximo fornecedor, o que ele vai fazer? Um framework seguro, arrasa quarteirão, e assim a gente continua nesse 70% rasgando o dinheiro fora. Para mim é isso que está acontecendo. E o pessoal não está vendo o Rei Leão. Legal. Deixa eu puxar o gancho aqui com o Pedro, né? Pedro, na verdade, sim, né? O time de futebol faz isso, né? O cara tem um jogador lá meia boca, né? E, enfim, não consegue extrair mais daqueles jogadores, né? Que ele faz, demite o técnico, né? Aí entra outro técnico, os mesmos cabeça de bagre, né? O que acontece? Demite outro técnico, né? Ou seja, se não quer a matéria-prima que ele tem para trabalhar, aí não é boa, né? Então, né, esse ponto que você falou, né? Troca a consultoria, né? Legal esse ponto que vocês comentaram, né? O gancho da fala, eu queria puxar um gancho da fala do Alejandro. Eu lembrei de uma situação também que eu acho que eu já vivenciei no sentido de que, assim, vocês falam de transformação compliance, é para ganhar bônus, então coloca aí.
E tem muito disso, né? A gente, assim, principalmente essas áreas, assim, as áreas que têm esse mandato de mudar, de implantar novos modelos de trabalho, né? Elas têm, essa é uma meta delas, né? Ou seja, então uma vez eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, as pessoas do time dele tinham essas metas, e as pessoas que estavam trabalhando naquela iniciativa, eles tinham essas metas do tipo, você tem que... e as metas até que assim, dentro do possível, eles tentaram colocar algo interessante, assim, no sentido de, você tem que implementar melhorias com base em métricas até o primeiro semestre, não sei o quê. Tipo, eles tentavam. Por quê? Porque era uma área de processo, é uma área, ou seja, esta área entrega processo, entrega melhoria de trabalho, mas é uma área meio, né? Não é uma área fim, né? Ou seja, o meu trabalho aqui, eu enquanto profissional de processos, profissional de gestão, o que eu entrego? Eu entrego gestão, né? Então, a minha meta vai ser quantas pessoas estão trabalhando no modelo que assim alguém o determinou, né? Porque, como você falar, de cima para baixo, alguém falou, use este framework seguro aqui, porque ele é reconhecido, né? Enfim, e alguém assim determinou. Então, a minha meta enquanto profissional de processo cara, quantas pessoas estão usando o meu processo, né? Só que eu sou uma área de processo, eu não sou uma área que faço client face, né? Eu não entrego, o meu produto não gera nota fiscal, né? Para a empresa, né? Então é complicado, porque daí esse meu colega ele falou o seguinte, Michel, se não tiver na meta, se estando na meta já é difícil, mas se não tiver na meta, ninguém faz. E aí essa transformação que vocês falaram, né? Tipo, que vira aí algo bem etéreo, né? E abstrato, né? Então, e isso que você falou, Michel, assim, o objetivo do OKR é isso. Se não estiver na meta, não é para fazer. Se você estiver fazendo alguma coisa que não está na meta, tapa na mão, tira a mão daí. Não é que é aquela música, don't touch this, don't touch this. Não é para fazer isso, que tá fora da meta. E muita gente, por isso que eu não falo, tirar o objetivo central lá de cima para jogar lá para baixo, bicho, assim, o OKR é bonito, mas é difícil pra caramba fazer isso. O Alejandro falou desse projeto que ele participou, dessa transformação que ele participou, que tinha patrocínio em todos os níveis, e mesmo assim o Alejandro falou, foi difícil. Porque é difícil mesmo, cara, você vender um objetivo, mesmo jogando lá para baixo. E eu acredito muito, quando vocês falaram de assessment, tem um tipo de assessment que eu acho legal fazer, que se eu não me engano, até do Kinevin, que ele entra para ouvir quais são as narrativas que as áreas têm, quer dizer, qual é a narrativa da empresa. A chefia aqui é chicote no lombo, cara, a maioria das pessoas está falando isso, cara, para a gente começar a transformação, vamos resolver esse chicote no lombo primeiro, entendeu? Ouvir o contexto da empresa antes de chegar com um framework seguro, entendeu? E acho que essa é uma das falhas que tem acontecido, ninguém quer ouvir o contexto da empresa, simplesmente chega lá, toma aí, eu já comprei, agora dá teu jeito. Então, mas é uma questão assim, né? Desculpa, João. Isso aí tá cheio de assessment de entender como que é a situação, né? Flight Levels tem, Static tem, outros frameworks tem, do tipo, como que é essa situação. Então, assim, vai ser 99,9% vai sempre pegar que o CTO dá um top-down lá no Tech Lead, que lá o CFO vai direto lá no analista financeiro para fazer um trabalho dele, enfim. Então, várias carteiradas. O estratégico vai direto lá no operacional. Mas a pergunta e aí, como que você vai lidar com esse tipo de comportamento? Porque estamos falando de transformação, estamos falando de transformação estamos falando de ter times organizados, de comportamento, falando de processo, de gestão à vista, estamos falando de métricas, de metas, ok. Mas se você tem esse tipo de comportamento lá em cima, então imagina lá embaixo, né? Porque lá em cima, o comportamento lá de cima vai refletir também lá de baixo. Porque o operacional, ele sabe, né, que está acontecendo problema lá em cima. E aí, por que eu vou engajar se está acontecendo vários top-down, né, que entrava com sprints, toda hora cancela sprint, porque vem top-down. Mas cadê o OKR? Não foi feito um OKR, né? O OKR não era isso, aí vem um top-down. Então, assim, é muito difícil, assim, essa questão comportamental. Por isso que eu vejo que tem as restrições ali. Então, como estou falando de transformação, onde nós vamos chegar? Vamos chegar em pessoas. Aí eu vejo que é mais psicologia, comportamento, sociologia, né? A questão de ciências humanas, né? Do que realmente processo. E aí, como que você vai mudar? Né? Quanto mais, assim, acho que todo mundo aqui já trabalhou com diretores, com CEOs, sabe, né, que quanto mais você está subindo um camado lá no estratégico, maior você está lidando com ego, você está lidando cada vez mais com bonificação. Vamos abrir o jogo aqui, o pessoal lá de cima tem bônus, tem assim, de 20, 30 salários, certo? Essa aí, quem estiver ouvindo a gente aqui vai saber que isso é verdade. Cara, já vai chegar, isso aconteceu comigo, vai chegar no final do ano, a meta dele não está sendo cumprida, ele vai estourar todo o processo, ele vai querer
Vai conseguir? Vai. Go Horse vai conseguir, porque é aquele resultado imediato. Vai conseguir? Conseguiu. Vai conseguir a bonificação dele lá, mas, assim, estourou todo o processo. E aí, quem que vai segurar isso? Não, o CTO, o CFO, não pode. Então, é uma ilusão essa questão de transformação completa em pouco tempo, assim. Eu lembro que aí, só para finalizar aqui, eu lembro que eu vi um post, não lembro, esqueci o nome da pessoa, que aí estão falando aí a questão da interação humana. Interação humana, assim, né? Você sabe o que o seu gestor ou a pessoa de cima é amigo pessoal do outra pessoa? Será que aquele diretor não está tendo um caso ali com a fulana? Então, assim, é muito complexo, assim, a relação humana. Então, assim, tem muito interesse por trás. Então, não é só transformação ágil que vai resolver esse problema. Tem uma relação humana ali. Então, assim, é muito complexo. Então, assim, por isso que eu falo com restrições. Vamos ver onde nós conseguimos chegar com as restrições que nós temos dentro da empresa. E tem que vir de cima para baixo, né, Alejandro? Assim, se a gente vai mudar a cultura, aí você chega para o CEO e fala, cara, você tem que fazer parte da mudança da cultura. Ele fala, negativo, cara, eu tô te pagando, você tem que mudar lá pra baixo, eu vou mudar, você tá maluco? Exato. Terceiriza. E eu acho que aqui tem 2 pontos, cara, que eu consigo ver aqui da conversa. O primeiro é que quando a gente analisa na raiz ali, na essência, o Alejandro acho que trouxe esse ponto muito bem claro agora, da questão das pessoas, né? O ser humano que tá atrás da transformação. Cara, é incrível quando você vê o comportamento de alguém que tá num nível de maturidade mais baixo, comparado com uma pessoa ou um comportamento de uma pessoa que já está no serviço, uma organização com um nível de maturidade mais alto. Né? Se a gente for olhar de novo o KMM, eu tô trazendo aqui KMM como parâmetro, né? E o exercício que eu fiz nesses últimos dias foi observar diferentes perfis de pessoas em diferentes tipos de maturidade. Então, a pessoa que está mais ali abaixo, ela pode ter um checklist, cara, gigantesco, que está tudo preenchido. Mas às vezes ali, aquela equipe é muito individualista ainda, tem aquela questão de eu ser o super-herói, né? Que eu quero que as pessoas dependam de mim. Ao passo que, numa cultura de uma maturidade um pouco mais avançada, você vê que tem um senso de colaboração muito mais alto. Né? Isso aqui é de todo mundo faz parte, e eu tenho a partilha do conhecimento aqui com todo mundo, porque todo mundo tem que aprender, e a gente parar de ter silo de uma pessoa só, e todo mundo pode ser capaz de fazer. Então, a transformação, ela vem com essa transformação também das pessoas, né? E as pessoas movem ali a cultura. Então, não adianta ter o checklist, sendo que as pessoas ainda são super ali individualistas, mas pronto, a transformação está acontecendo. E aí eu lanço uma pergunta. Eu queria ter uma pergunta aqui no meu script hoje, e assim, é uma pergunta que eu queria ver a reação de vocês. Será que a transformação ágil das empresas não passou ou não passa de uma manobra política para manter os mesmos incompetentes no poder com novos nomes de cargos? Então, assim, o que eu consigo ver também é que mudam o nome de cargos, mas as pessoas que estão ali, que fazem parte até desse bônus aí do final do ano, continuam ali na mesma desgraça e nada está acontecendo. Mas está acontecendo uma transformação digital ali, né? Tá tudo certo. O que vocês acham disso, pessoal? Essa pergunta aí. Deixa eu começar, porque você me remeteu aqui um negócio que de uma conversa também que eu tive com uma pessoa que falava sobre transformação digital. E aí o ponto que surgiu na época foi o seguinte, né? Então estava se implantando ali um determinado framework seguro, né? E aí o que acontecia, né? A framework ele tem alguma prescrição ali de eventos que precisam ocorrer, né? E aí uma pessoa falou o seguinte, assim, tá, mas a gente está fazendo esses eventos que precisam ocorrer e a gente está mantendo os antigos, né? Ou seja, a gente não está transformando nada, né? A gente está fazendo, a gente inseriu novas reuniões para o time e está mantendo as reuniões antigas, né? Ou seja, a gente está tentando trazer uma nova forma de trabalho aqui, mas sem desapegar da antiga, né? Aí virou overhead, aí vira um determinado, viram problemas, né? E aí nesse ponto que você falou dos incompetentes, né, João? Assim, também um outro problema é que, assim, né, a pessoa tá fazendo a mesma coisa que ela faz, só que com um cargo diferente, um papel diferente, né, no caso, né? Agora eu sou o papel XPTO, né? Então agora Mas, na verdade, não muda nada, né? São as mesmas pessoas e aquela pessoa, ela continua trabalhando do mesmo jeito, né? Então, esse ponto que vocês falaram, assim, eu diria que talvez é incompetência, mas, assim, no sentido de realmente a transformação não tá chegando, ou as pessoas não estão entendendo o que de fato precisa ser feito. Se eu trabalho do mesmo jeito, né? Eu estou acrescentando overhead no meu dia a dia, né? Ou seja, não mudei nada na minha forma de trabalhar. Eu estou fazendo gestão igual eu fazia antigamente, né? Cara, de fato eu não estou mudando nada, né? Eu só estou com um chapéu diferente, com um papel diferente, né? Então, assim, eu vejo que mais do que fugir dessa questão, mais do que essa questão das pessoas, né? Que talvez a pessoa seja incompetente, é que a pessoa talvez nem se propôs a trabalhar de uma forma diferente, né? Você está trabalhando de duas formas, você está gerando overhead para si mesmo, né? Tipo,
cara, eu tenho que fazer isso aqui, mas eu continuo fazendo status report aqui, que eu tenho que prestar conta toda semana para não sei quem, e tenho que fazer isso aqui, cara, e é uma proposta diferente, assim, sabe? Então, as pessoas também, assim, falando nesse sentido de transformação de modelo de processo, eu vejo isso, assim, sabe? De entender que existe uma nova forma de trabalho, e vai muito aqui também, porque o Pedro trabalha com as pessoas, né? Então, assim, cara, as pessoas também não se ajudam e quer trabalhar do mesmo jeito, não vai ter mudança, não vai ter transformação, não vai gerar resultado. E é isso que essa bola aí que o João levantou aí, assim, vamos garantir os empregos dos meus amigos aqui e tal, isso existe com ou sem transformação, isso a gente sabe que existe, né? Mas assim, o que eu tenho visto que tem acontecido errado é o seguinte, eu sou supervisor de uma área, tal, não sei o quê, mas agora, nessa transformação, você vai ser o business owner também. O cara fica olhando, tá legal, bota o papel, mas ele continua sendo supervisor do pessoal. Sim. Ou seja, ele não assume o papel, assim, no desenho da transformação, ele é o business owner, chama o business owner por uma 5 dessas que ele tem que participar, cara, eu tenho mais o que fazer. Isso acontece direto, cara. As pessoas não assumem o papel porque isso não foi vendido propriamente. Pô, mas eu vou deixar de fazer as minhas coisas? Alguma coisa a organização vai ter que mexer, senão não é transformação, cara. Se você é o owner do negócio, cara, esse teu papel de supervisor vai ficar comprometido. Mas o que vocês falaram, no bônus do final do ano, não vai ser pelo sucesso do business owner, vai ser pelo sucesso da supervisão dele. Cara, enquanto não resolver esse tipo de coisa, vai continuar a transformação naufragando direto. Alejandro? Normalmente, assim, o que eu percebo no mercado quando vem um diretor novo, ele tem o dos 100 dias, né? Tem que mostrar nos 100 primeiros dias resultados dos acionistas, o COMEX. Isso. Né? E aí, normalmente, vai trazer uma consultoria. Agora sim, agora vai mudar tudo. Agora sim, nós vamos organizar aqui nossa empresa. Né? Então, assim, é uma forma também de vender, né? O marketing, né? Mostrar que vai mudar em 100 dias. Pode até trazer algum resultado nos primeiros 100 dias, né? Pode ter um pico aí de mudança. Mas que a história mostra que não é sustentável. Resistência, como o Pedro falou, né? Tipo, que papel é esse aqui? Os velhos hábitos, né? Se a gente for pensar, são os hábitos, né? Aqui, pensando aqui no nosso dia a dia, nós temos hábitos, certo? E aí nós queremos mudar o hábito, nós queremos emagrecer, tal. Aí tem que mudar o hábito, tem que fazer exercício, mudar a alimentação. Mas assim, é só um tantinho pra gente voltar pro velho hábito, né? Alguns Passa uma fatia de bacon na sua frente. Aí você volta lá, e volta a comer tudo de novo, bacon, comer pão, enfim, assim, né? Não vai mais pra uma academia. Então, assim, se a gente individual é difícil, mas e para uma empresa? Um gerente, um executivo, já está anos praticando aquela forma de trabalho, tem um hábito, tem uma prática, e vem alguém falando que vai ter que mudar, talvez até mude ali por uma questão mais de pressão, uma questão assim que todo mundo está de olho, mas é inevitável que aos poucos ele volte a ter os hábitos antigos. Né? E aí falha, né? Porque é ser humano. Então, é muito difícil mudar a pessoa, transformar. Novamente, eu falo assim, nós temos que trabalhar com as restrições que nós temos. Isso que eu falo com os meus treinamentos, né? Para os meus alunos não se iludirem, também não ficarem se decepcionarem, frustrados, porque assim, tem que saber onde você está, quais são os limites, as restrições que você tem, e tentar colocar algumas ações ali, né, algumas práticas para trazer já algum benefício ali. Agora, pensar grande, mudar assim, para mim isso é uma ilusão, isso aí para mim não existe. Trabalho de formiguinha, né, Alejandro? Não adianta. Não adianta. A gente tinha falado, não está dando certo só com o fornecedor, mas isso que o Alejandro falou também acontece, não está dando certo só com o CEO. Aí volte 10 casas e começa em 100 dias. Cara, é impressionante, é impressionante. Eu também vejo também que empresas de capital aberta, né, os acionistas pressionam muito por resultado imediato. Então, no momento numa sociedade que é tudo para ontem, né? Não é por acaso que nós temos grande índice de burnout, de ansiedade, porque assim, o mundo está assim, todo mundo quer resultados imediatos. Cara, assim, você não consegue mudar de forma rápida. Então tenta fazer formas mágicas, botar aqui, não deu certo, botar outra aqui, vamos fazer transformação, não deu certo. Então, assim, é muito difícil hoje, próprio hoje na sociedade, né, do jeito que nós estamos vivendo. As pessoas não querem aguardar, né? Nossa, levar 1 ano para transformar? Não, vamos transformar em 1 mês. Assim, é impossível isso. Uhum. Mas ainda também é vendido isso, né? Tem consultorias que vendem. Não, vamos vender. Case. Em 3 meses aqui, você vai estar ágil. Voando. Eu já vi case, já vi essas promessas aí de, usando o KMM de novo, dos caras evoluir de 1 para 2 ali em 3 meses, em 4 meses. Cara, não é assim que funciona, não é mecânico desse jeito. Né? Não é esse o propósito, né? Não é esse o propósito. Você exatamente. Evoluindo, né? Você Exato. Ir melhorando gradativamente, né? E não... Propósito linear, né? Não é tão... Pode dar rollback, pode voltar. Muda o diretor,
vou vir com uma cultura velha, pronto, dá retrocede tudo. Total. A curva então, no capital aberto, já era, muda tudo. Vai mudar, vai vir os acionistas, vai mudar o CEO, entra o CEO, rollback, volta tudo, joga tudo fora. Então é muito difícil isso. Talvez aí uma única empresa que eu tenho de referência é a Toyota. A Toyota, mas assim, na questão cultural, né? Um gerente sênior, ele não assume o cargo, ele vai lá no Gemba, ele vai trabalhar na operação para entender como funciona, a cultura, os processos. E a mudança de CEO também não é do tipo... assim, o CEO hoje da Toyota, não é como está hoje, mas é do ano passado, ele falou que ainda está procurando alguém que entendeu a filosofia Toyota. Assim. Mas é uma outra história, assim, é uma empresa apartada, assim. Agora, nossa, aqui no dia a dia, não, assim. A transformação deles é melhoria contínua, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. A gente não faz isso, tem que ser arrasa quarteirão. E não vai acontecer, não vai. Ele deixa de ser evolução, né? Entra naquele paradoxo. Bom, a gente está finalizando aqui, né? A gente está chegando... olha só. Pô, ficaria aqui mais horas, né? Mas eu queria finalizar aqui com a pergunta saideira. Eu vou fazer aqui para vocês. Na experiência de vocês e na vivência, inclusive, vocês têm muito mais experiência que eu próprio, então eu aprendo com vocês aqui, né, nas nossas conversas. Vocês conseguem enumerar ou dizer, na experiência de vocês e na vivência, organizações que de fato foram transformadas? Vocês conseguem contar nos dedos ou não? Diga lá, Michel, vou começar contigo de novo. É que assim, o de fato foram transformadas, né? Ele dá uma ideia de que finalizou, né? Então, assim, acho que eu conheci organizações que vêm sendo transformadas, né? E algumas, assim, então eu trabalhei, né? Então, assim, eu trabalhei para uma instituição financeira que eu vi a transformação acontecendo. Essa empresa, ela estava indo para a digitalização, ela trabalhava tinha muito a parte de atendimento, né, pessoal, assim, né, e ela estava indo muito para a parte de autoatendimento e aplicativos mobile e tudo mais, né, e o que eu observei nessa empresa é que os times, sim, eles tinham metas de negócio. Então, assim, nesse exemplo que a gente falou, né, então eu consegui ver isso em uma empresa, porque lá a meta do time, né, não era fazer daily, check ou não check, né? A meta do time era vender 200 mil reais do produto X, vender 300 mil reais do produto Y, né? Ou seja, é uma meta de negócio, né? E, cara, o PO acompanhava essa meta. Ele mostrava, eles tinham um gráfico. O gráfico deles não era gráfico de tickets entregues, não sei o quê. O gráfico deles era receita no mês, que ficava exposto, assim. Então, eu já vivenciei isso, assim. Mas, assim, essa questão de que tinha esse direcionamento muito claro de que, assim, ó, o nosso resultado aqui, o nosso objetivo aqui é incremento de receita. Né? Então, eu vivenciei isso, e um exemplo que eu posso dar é esse no financeiro, aí, que a meta dos times era financeira, então isso dava resultado, né? Era o que eles estavam buscando, muito mais do que processo. Boa. Alejandro, Pedro? Assim, eu diria que é impossível falar toda a empresa. Também tem isso, né? O que pode acontecer são algumas unidades de negócio que podem estar um pouco mais evoluídas do que a outra. Mas eu vejo, aí da minha experiência, foi mais por causa que um diretor, um gerente, assim, comprou a ideia, super apoia ali uma transformação, que dá certo, já vi, dando certo. Mas dizer toda a empresa é impossível. Assim. Então, assim... Alejandro, você acha que tem a ver com o tamanho também do negócio? Por exemplo, uma empresa com 5, 6 pessoas e uma empresa com 5 mil... não, com certeza, porque com uma maior empresa, vai você do tem porte. mais liderança, você vai ter, depois que eu falei, empresas grandes, vai depender muito da diretoria ali, do serviço que entrega. Às vezes uma unidade de negócio está mais evoluindo na questão de CSD, na parte de engenharia, produto, talvez tenha mais maturidade, o produto, o negócio também é mais maduro ali. Então, eu vejo que tem alguns serviços que podem ser mais maduros do que tem outro na mesma empresa. Você está no nível 3, chegando no nível 3, mas uma unidade, um serviço ali. E a outra do lado ali, é nível 0, cafegando ali no nível 1. Então, dizer que toda empresa tem uma maturidade alta, toda empresa está fazendo transformação, para mim isso não existe. Talvez algum serviço, algumas deus, pode estar um pouquinho mais evoluído do que a outra. Eu vou nesse mesmo barco aí do Alejandro. A empresa toda eu nunca vi. O que eu vi foi uma área de negócio, e pasme, a área era jurídica. O jurídico, e eles trabalharam com agilidade, mas não é só a área, o time. O PO lá, que era um advogado, bicho, ele entendia muito do negócio, ele entendia não só do negócio, ele entendia o que era valor para aquele negócio. Então, cara, quando o time tentava, por que a gente não faz assim, essa não? Isso
não é importante agora. Cara, você pegar um Pioque e consegue dizer isso é muito difícil. Isso não é importante agora. O final desse projeto foi o seguinte: com sucesso os caras ganham até prêmio, cara. Por quê? Porque você tem que premiar quem acerta na mosca, quem gera valor. Então, isso eu consegui presenciar. Agora, a organização, e era uma organização grande, uma área de seguros. Então, e aí qual é o recado aqui? Você quer fazer uma transformação? Vê dentro daquela, se for uma organização grande, vê dentro daquela organização o que precisa ser mudado. É como o Alejandro sempre insiste nisso. Onde é que está o gargalo? Trata ali primeiro, cara. Trata ali primeiro. Faz um case de sucesso ali, depois vai. Isso é o que a gente aprende lá atrás. Faz os seus cases de sucesso, para com esse negócio de arrasa quarteirão, porque o negócio começa a se espalhar, cara. É por aí. É isso que eu vejo. Boa, excelente. Bons pontos, boas visões. Nós concordamos com tudo que foi falado hoje, né? Eu quero ainda um tema onde a gente... Pedro, você tá falando abobrinha, meu irmão, para com isso aí. Ô, Michel, para de falar, futebol, velho. Vamos falar de futebol no próximo, então. Bora falar de futebol. Cada um faz com o time, daí... Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, bom o tema. Que podemos aprender com o Mundial de Clubes? Boa. Pode ser pro nosso 10º episódio ali, né? Do mundo corporativo. Estamos chegando lá, inclusive, né? Estamos chegando lá. Então, eu queria agradecer a participação de vocês aí e até o próximo episódio. Abraço. Valeu. Abraço, tchau. Valeu. Você ouviu o podcast dos 4 Elementos. Fique ligado que na semana que vem tem mais. Até lá!